As equações diferenciais com as que trabalharemos farão uso de combinação destas derivadas parciais, surgindo assim alguns operadores de derivação que têm nome e propriedades específicas. Dentre eles, citamos aqui a divergência de diferentes tipos de funções, o rotacional, conhecido em inglês como curl, dessas funções, e a função laplaciana, que também é uma sequência de operações de derivação. Vamos a defini-las e entender como que elas, quais são as propriedades que elas suportam. Comecemos com o operador de divergência de um campo vetorial. Vamos denotar divergência de um campo vetorial V, e ele será definido como o traço do gradiente desse campo vetorial. A partir disso, como nós conhecemos que significa o gradiente desse campo, podemos calcular a operação de traço, que também é conhecida, e dessa maneira entender qual é a característica do operador divergente. O gradiente de V tem componentes IJ, porque isso corresponde ao traço do tensor gradiente de V, que é a derivada de VI em relação à componente XJ, essa é a componente do gradiente, pelo produto da base EI tensor EJ. O traço disso que está ali não é a somatória em I, que nem preciso colocar na notação inicial, de derivada de VI em relação a XI. Em outras palavras, isto em termos de componentes significa a derivada de V1 em relação a X1, mais derivada de V2 em relação a X2, mais derivada de V3 em relação a X3, o que, como sabemos, corresponde à soma dos termos da diagonal principal do tensor gradiente de V. Lembremos que isto aqui era um tensor. Em outras palavras, se nós temos um campo de natureza de valor vetorial, quando calculamos o gradiente, ele aumenta uma ordem, passa a um tensor de ordem 2. Caso contrário, quando nós operamos fazendo o processo de divergência desse campo vetorial, ele reduz uma ordem, levando ele para uma função de natureza escalar. Outra situação que nós vamos a enfrentar é a operação de divergência de um campo tensorial. Por exemplo, a divergência de um campo de tensões. E nós dizemos que este operador, ele é um sujeito que pertence ao conjunto dos vetores. Em outras palavras, a operação de divergência toma um tensor, que era operadores lineares, e diminui uma ordem, levando ele para o conjunto dos vetores. A componente iésima desse vetor, divergência de sigma, componente iésima, é, por definição, a derivada da componente IJ em relação a XJ. E por conveniência, também aqui vou explicitar que aqui temos necessariamente uma somatória no índice repetido. Em outras palavras, aqui temos uma somatória de J igual a 1 até 3 de cada uma dessas componentes variando J. Okay? Notemos como observação que a operação de divergência de um tensor pode também ser definido utilizando a definição anterior de divergência de um vetor. É o operador que satisfaz a seguinte propriedade. A pela divergência de sigma, isto aqui é um vetor, e este resultado é um vetor, é aquele operador que é igual à divergência de sigma transposta operando sobre A. Isso é a outra forma de definir a operação de divergência de um tensor. Notemos que a divergência do vetor que temos aqui à direita da igualdade corresponde a pegar o vetor sigma transposta A, componente J derivada em relação a Jésima coordenada.
se não sabemos fazer a operação de identificação da componente J-ésimo do produto de sigma por A, isto corresponde a dizer sigma transposta componente JI vezes AI, isso me dá a componente J-ésimo, tudo isso derivado em relação a J. Abrindo aqui, lembremos que a transposta de J-ésimo é sigma e J, então tomamos sigma e J, e agora a derivada parcial em relação a J vezes AI, mais sigma e J por a derivada de AI em relação a J. Agora, notamos que A é um vetor constante. Não depende do argumento, não depende da posição. Isso significa também que esta derivada é zero. E agora verifiquemos a comparação. Nós temos aqui à esquerda A pela divergência de sigma. E aqui à direita teremos AI por sigma e J em relação a J. Isto faz com que este tensor, lembremos que isto aqui é igual a, por definição, AI pela divergência de sigma componente I-ésimo. Então, aqui deste lado, AI por divergência pela própria definição, digamos, pela operação de derivação que temos que fazer, sigma e J em relação a J, o que torna iguais estes dois termos que eu vou colocar aqui. Esta componente com esta componente. Isto envolve a definição que acabamos de fazer aqui. Então, apenas mostramos dois caminhos distintos para definir. Eu posso defini-lo diretamente através desta expressão, ou posso defini-lo através desta expressão, verificando que o resultado é o mesmo. O próximo operador que nos interessa é aquele chamado de rotacional de vetor. A operação de rotacional é um tipo de operador diferencial que toma um vetor do nosso espaço vetorial e dá como resultado um outro vetor. Em outras palavras, podemos dizer que o vetor ômega é resultado de operar diferencialmente sobre um vetor V. E a operação de diferenciação que ele toma é a seguinte, definida em termos de componentes. Faz uso do operador de Levi-Civita. EIJK pela derivada do componente VK-ésimo em relação à coordenada XJ-ésimo, operando na direção do versor EIS. A interpretação disso não é nada óbvia. E a forma mais fácil de verificar do que tipo de informação ele está extraindo a partir dessa operação diferencial será extraída a partir de um exemplo que veremos um pouco na frente, né? Mas aqui, em termos operacionais, dizemos que esse vetor ômega, que está dado como a rotacional do vetor V, terá como componentes, aqui em forma aberta, a derivada do vetor V, componente 3 em relação a derivada parcial em relação a coordenada 2, menos a derivada parcial de V2 em relação a 3, tudo isto operando na direção do versor E1. Mais outras duas componentes, que são as seguintes. Cabe a vocês verificar a correlação entre esta expressão aberta e esta expressão compactada em termos do operador Levi-Civita. Isto aqui como exercício. Outro operador que nós utilizaremos em nossas expressões diferenciais em mecânica do contínuo é o laplaciano de uma função escalar ou de um campo escalar. De maneira tal que laplaciano de um argumento é aquele indivíduo que toma um número real e entrega como resultado também um número real.
Especificamente, o Laplaciano de um campo de natureza escalar φ, ele é definido como a divergência do gradiente de um campo escalar φ. Então, observe que a operação de gradiente aumenta uma ordem, levando um campo escalar para um campo de natureza vetorial, e a operação de divergência retorna de novo para um campo de natureza escalar. Ele, se vocês seguem a sequência de operações de derivação, verificarão que corresponde a tomar a derivada em relação à coordenada x iésima do vetor gradiente de φ, sendo que o vetor gradiente de φ em componente iésima equivale, nesta sequência, a tomar a derivada em relação a x sub i, a derivada de φ em relação a x sub i. Ou, em outras palavras, é a derivada segunda da função φ em relação a x sub i, duas vezes. Lembremos que aqui está implícita, mas que torno explícito agora para que não haja erros, uma somatória de igual a 1 a t3. E para finalizar, nós tomaremos aqui o caso de um Laplaciano de uma função de valor vetorial. Então, o Laplaciano, nesse caso, ele toma como argumento um vetor e retorna como resultado um outro vetor. O Laplaciano de um vetor V está definido como a divergência do gradiente do vetor V. Então, lembremos que o gradiente de V é um sujeito que se encontra dentro dos operadores lineares, e agora a divergência de um tensor é um sujeito que se encontra dentro dos vetores. Ele estará definido aqui em termos de componentes pela seguinte operação: derivada em relação a xj da derivada de vi em relação a xj. Isto na direção E. Ou em forma compacta, derivada segunda de vi em relação a xj na direção E. Lembremos que aqui nós teremos, aqui nós teremos uma somatória implícita, porque temos repetidos os índices, né? Então aqui teremos uma repetição em relação ao índice I, vou colocar aqui em vermelho. Então teremos uma somatória de I igual a 1 a T3, e teremos também uma somatória de J igual a 1 a T3. Por causa de este 2 que temos aqui. Chegamos no ponto onde precisamos fazer operações de derivação, com esses operadores que vimos até o momento, do produto de funções, que é outra situação bastante comum que encontraremos nas nossas expressões diferenciais da mecânica do contínuo. Seja, por exemplo, o gradiente do produto de um campo escalar por um campo vetorial V. Então, segundo a regra do produto, isto corresponde a fazer o campo escalar φ pelo vetor gradiente. Mostraremos que isto corresponde a fazer o produto do campo escalar φ pelo tensor gradiente de V, mas o campo vetorial V, produto tensorial com o campo vetorial gradiente de φ. Isto, como vocês observam, não é nada óbvio a princípio. Embora tenha um certo intuito, embora tenha uma semelhança clara entre o que acontece do produto de funções escalares.
o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Então, não há nada de novo, apenas um rearranjo tensorial dessas entidades. É isso que nós passaremos a mostrar agora. Sabemos que o gradiente de um campo vetorial é um tensor, o que significa que o que chamamos aqui de gradiente do produto φv é necessariamente um gradiente de φv componente ij operando sobre o tensor EI, tensor EJ. A definição da componente IJésima do gradiente é dada pela derivada pela definição de gradiente de um vetor, temos que a componente IJ do tensor gradiente de φv é a derivada da componente φv iésima em relação à coordenada xjésima. A componente φv iésima, agora estamos fazendo operações com números. Uma vez que decimos em componentes e temos uma somatória de operadores, já não temos mais uma operação tensorial, e sim uma somatória de números reais. A derivada do número real φv iésimo, não é? Em relação a xjésimo, é, seguindo a regra da cadeia de números reais, a derivada de φ em relação a xj por v iésimo, mais φ pela derivada de v iésimo em relação a x jésimo. Então, o primeiro termo corresponde ao operador gradiente de φ componente jésimo vezes v iésimo. E o segundo termo é o escalar φ pela componente de gradiente de v e jésimo. Então, rearranjando aqui, nós temos que o tensor gradiente de φv componente ijésimo é a soma de. Vamos tomar por conveniência aqui os segundos termos à direita, corresponde a φ pelo gradiente de v, que é um tensor componente ijésimo. Mas o segundo termo, que corresponde a pegar o gradiente de, perdão, que corresponde a pegar o vetor v, produto tensorial com gradiente de φ, e notar que a componente ijésimo dele é exatamente este termo que nós temos aqui. Automaticamente, agora conseguimos igualar, como estamos igualando componente a componente, podemos igualar termo tensorial a termo tensorial, a soma desses dois, né? Então, este tensor é igual à soma deste, mais a soma deste outro que está aqui. Fizemos assim uma forma de provar a expressão que temos aqui em cima, escrita em maneira compacta. A discriminação em termos de componentes é tudo o que nós enxergamos aqui. Esse procedimento vai ser repetido em uma série de outras operações de produto ou de derivação de operações de produto que colocaremos aqui a seguir. Temos aqui o gradiente do produto interno do vetor U com o vetor V. Isso significa gradiente de um escalar. O que temos à direita necessariamente tem que ser um vetor, porque o gradiente do escalar é um vetor. E essa operação corresponde, em forma genérica, à derivada do primeiro pelo segundo, mas o primeiro pela derivada do segundo. Então, observem ali que essa, digamos, expressão ou definição
genérica se aplica, porém, temos que fazer as operações de maneira adequada para que cada componente multiplique corretamente a componente do outro termo. Então, tenho que abrir isso para poder enxergar o que, ou mostrar essa igualdade. Abertura em componentes seguindo a sequência que nós visitamos, digamos, minutos atrás, fica como exercício para vocês. Aqui temos o caso do produto de um campo escalar por um campo vetorial. A divergência desse produto necessariamente tem que ser um campo escalar que está composto por esses dois termos. Novamente, o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Aqui temos o caso da divergência do produto tensorial de dois campos, U e V. Novamente, a derivada do segundo pelo primeiro, mais o primeiro derivado pelo segundo. Notemos, entretanto, que a divergência de V dá como resultado um campo de reais, de escalar, e o gradiente de U dá como resultado um campo tensorial. Então, o primeiro escalar por um vetor e o segundo termo é a operação de um tensor operando sobre o vetor V. Aqui o caso da divergência do vetor resultante do produto de um tensor sigma vezes V. Se tratando da divergência do vetor, o que temos à direita da igualdade tem que ser um campo escalar. E assim vemos. É o tensor sigma, produto interno com o campo tensorial gradiente de V, mais outro escalar resultante do produto interno do vetor V pela divergência do tensor sigma. Cabe, então, abrir isso em componentes para mostrar essa igualdade colocada em forma compacta. Finalizo aqui esta página com essas últimas duas propriedades de produto, abrindo via regra do produto cada uma das componentes. É importante destacar que isto aqui é apenas uma lista possível de muitas outras operações que podem vir a aparecer dentro das operações que faremos na frente com a mecânica do contínuo. Entretanto, estão listadas aqui as que têm mais chances de aparecerem nessas expressões. E caso venha a aparecer alguma que nós não visitamos, abriremos oportunamente. O conceito que está por trás está respaldado aqui nesta explicação. Para ir finalizando este conjunto de informação que diz respeito a estruturas algébricas que serão utilizadas nas nossas expressões de mecânica do contínuo, assim como também operações de derivação, de análise que iremos fazer com aquelas funções, temos um conjunto de estruturas que não foram completamente exauridas a amplitude e a diversidade de possibilidades que nós temos. Nós restringimos aqui aquelas que serão usadas dentro desse escopo de conhecimento. Mas para colocar um pequeno marco e sinalizar algumas que nós não visitamos e que iremos eventualmente visitar quando abramos e otorguemos significado físico a algumas dessas expressões. Mas com isto é suficiente para a primeira rodada. Falamos de funções, falamos de operadores, né, escalares, um número φ, dizemos que é um real, ou muitas vezes também, dentro do marco mais amplo, é dito que é um tensor de ordem zero. Um vetor V, dizemos que é um vetor, ou muitas vezes dentro do marco mais amplo também dito que é um tensor de ordem 1. Os tensores As, que chamamos de tensores ou operadores lineares de vetores em vetores, eles se enquadram em um grupo genérico de tensores de segunda ordem, foi isso que nós conversamos, assim como também vão aparecer tensores chamados de ordem superior. Nós chegamos a olhar onde aparecia
índice, tres subíndices para poder falar das componentes dele, e esse indivíduo se incluía dentro do grupo dos tensores chamados de ordem 3. Eles não são tão comuns em nossas operações, mas sim aparecerá mais na frente um indivíduo chamado tensor de ordem 4, que lhe dará cabida à informação associada às tensores de material, conhecido, por exemplo, como tensor de elasticidade. O tensor de elasticidade é que vai fazer a relação entre um nível de deformação e um nível de tensão, né, entre um estado de deformação e um estado de tensão, vai ser um operador algébrico que tem 4 subíndices, e por isso chamado de tensor de quarta ordem. Iremos especificá-los na medida da necessidade daqui para frente. Assim como também fizemos operações de derivação de um escalar derivado em relação a um tempo, tomamos um escalar e fizemos a derivada em relação a uma posição, a um vetor, e nós não deixamos, por enquanto, explícito o que significa tomar a derivada de uma função φ em relação a um argumento de natureza tensorial. Então, isso ali está faltando. Do ponto de vista de vetores, também tomamos a derivada de um vetor em relação ao tempo, definimos que eram as operações de derivação, diferentes tipos de operações de derivação de um vetor em relação às coordenadas x, né, ou a um vetor, definitiva, e está em aberto também, que significa tomar a derivada, a variação do vetor em relação ao argumento de natureza tensorial. Finalmente, tomamos ou sabemos como operar e tomar a derivada de um tensor em relação ao tempo, a um argumento de natureza escalar, tempo aqui como exemplo, e está em aberto, que significa tomar a derivada de um tensor A em relação ao argumento de natureza vetorial, ou a derivada de um tensor A em relação a um argumento de natureza tensorial também. Este sujeito que dá origem a estes tensores de segunda ordem, perdão, de quarta ordem que está aqui. Podemos colocar aqui que aspectos que estão colocados em vermelho são aspectos ainda não visitados de forma explícita, entretanto, conceitualmente já montamos um arcabouço teórico que nos permite imaginar quais são os caminhos que serão transitados se necessitamos desses operadores. Então, ressalto essa figura aqui para indicar que existem outros elementos que nós não visitamos explicitamente, mas que, obviamente, terão operações bastante similares àquelas que nós conduzimos até o momento.